Ei, boa tarde! Boa tarde! Vamos chegando. Bom, tô aqui preparando também o YouTube para conseguir entrar ao vivo nas duas plataformas. Eu nunca fiz, né? Nunca entrei ao vivo nas duas plataformas, mas hoje aqui estou fazendo um teste para ver como isso vai funcionar. Aparentemente eu preciso colocar alguma coisa aqui que eu não coloquei. Então vamos lá. Live, depois eu arrumo só para que a gente possa começar a nossa aula. Deixa eu ver aqui, público, ok. Me diz aí, vocês que já chegaram no Instagram, de onde vocês estão falando? Deixa eu colocar aqui, fechar, transmissão ao vivo. Aê, estamos entrando também no YouTube. Então, boa tarde para quem está chegando comigo aqui, seja no YouTube, seja ao vivo aqui pelo Instagram, né? Estamos aqui, YouTube e Instagram. Primeira vez que eu abro essa live compartilhada, né? Então, hoje a gente está fazendo aqui um primeiro teste para que a gente possa conversar sobre um artigo científico bastante importante, que foi um dos primeiros artigos que entraram na minha vida e que me fizeram pensar em muitas coisas e seguir um caminho diferente do que eu estava seguindo, né? Então, eu decidi trazer esse artigo porque muitas de vocês acabam me perguntando como que eu busco informações, aonde que da onde, né, que eu tiro essas informações do uso de óleos essenciais, qual é a melhor via para se usar, qual não é, né? Então, essas informações, em geral, saem de artigos, né, científicos. Muitos artigos precisam ser questionados e alguns artigos costumam trazer informações bastante relevantes, tá? Para a gente começar a conversar desses artigos, eu quero que você aí, que está me ouvindo, que já entrou comigo aqui no Instagram e também no YouTube, me diga, estão me ouvindo bem? Me veem bem? Como é que estão as coisas por aí? Deixa eu ver que aqui no YouTube tá meio esquisito, mas vamos lá, vamos tentar. Aê, agora sim, parece que a minha câmera decidiu funcionar. E agora a gente tá conseguindo. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar ou não, se não qualquer coisa depois a gente vê o YouTube, né? O importante é que a gente tá aqui juntos também no Instagram. Então vamos lá. Então por que eu decidi trazer, né, essa live e qual que é o tema dessa live? Então hoje o tema é bem pertinente, é o uso da aromaterapia no controle de transtornos psiquiátricos. Não sei se todas que estão aqui comigo sabem, eu sou Camila e sou aí especialista em transtornos psiquiátricos, sou aromaterapeuta clínica, especialista em transtornos psiquiátricos. E por que eu sou especialista em transtornos psiquiátricos? Porque eu venho aí de uma longa jornada de estudos dentro da neurociência e da farmacologia. E quando eu me deparei com os óleos essenciais, eu precisava de muito mais respostas do que simplesmente a indicação de um óleo por uma indicação. E quando eu comecei a estudar, eu descobri que tudo aquilo que eu tinha estudado a minha vida inteira podia fazer muito mais sentido aplicado ao uso dos óleos essenciais, trazendo resultados muito mais poderosos para as pessoas que passavam por atendimento comigo e também com os meus filhos. E foi aí, então, que eu decidi começar a estudar a fundo o uso dos óleos essenciais como embasamento científico aliado à farmacologia e à neurociência. E eu me deparo, assim que eu começo o meu caminho, com um estudo de revisão bibliográfica que tem esse título, Aromaterapia no controle de transtornos psiquiátricos. E claro que isso me chamou muita atenção e eu decidi então pegar esse artigo para que eu pudesse entender melhor ou investigar mais a ação dos medicamentos. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês aqui é o que é um transtorno. Eu sei que muitas vezes se fala transtorno psiquiátrico, transtorno disso, transtorno daquilo, mas o que é um transtorno?
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um transtorno é uma alteração que a gente tem em vários aspectos. Então, podem ser aspectos emocionais, aspectos sociais, aspectos comportamentais, aspectos cognitivos, que impactam de uma maneira muito importante a vida daquela pessoa. Então, um transtorno, por exemplo, é diferente de um distúrbio. Quando eu falo de distúrbio de sono, esse distúrbio afeta especificamente uma área que é o sono. Quando eu falo de um distúrbio alimentar, eu estou me referindo a um problema relacionado com a seletividade alimentar, a dificuldade de comer algum tipo de alimento, enfim, uma série de coisas, mas está relacionado a um ponto específico. Já quando eu uso a palavra transtorno, quer dizer que eu tenho vários segmentos da vida comprometido, o que pode até comprometer a própria vida. Então, transtornos psiquiátricos existem vários. Transtornos de humor, como ansiedade, depressão, transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH, autismo, transtornos relacionados ali a demências, né? Então, transtornos demenciais, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer. Então, todos esses são transtornos que estão englobados dentro disso que a gente chama de transtornos psiquiátricos, certo? Então, a partir desse alinhamento, o que a gente precisa entender? Esse artigo que eu trouxe, ele traz, né, inicialmente, a visão geral da aromaterapia. Então, ele fala que a aromaterapia ela já é usada globalmente, que ela é aí uma cultura milenar e que hoje ela já é usada com vários resultados positivos no controle de dor crônica, no controle da ansiedade, de aspectos relacionados à insônia, ao estresse, a distúrbios cognitivos e à depressão. E o objetivo do trabalho em si foi avaliar o quê? A eficácia clínica, a segurança no uso de óleos essenciais e o mecanismo neurofarmacológico de ação de alguns óleos essenciais baseados em diferentes estudos que foram propostos. Esse artigo que eu estou contando para vocês aqui nessa live, eu vou deixar depois descrito no final, né, da live. Então, quando eu publicar a live no feed, eu vou deixar lá o nome do artigo e também o DOI, que é um número que vocês podem jogar ali na internet para localizar esse artigo de maneira mais rápida, tá? Então, quando ele fala para mim que ele vai ter um foco em avaliar a evidência clínica, ele fala que ele vai avaliar a evidência clínica de transtornos de sono, ansiedade, depressão e epilepsia, tá? O primeiro ensaio que ele traz, e aí que ele mostra pra gente, é que ele avalia transtornos comportamentais relacionados a demências em uma clínica onde pacientes já estavam internados, tá? Então, nesse estudo, o que ele fez? Ele avaliou esses pacientes que estavam internados com o uso de 2 óleos essenciais durante 6 meses, de maneira inalatória e também de maneira tópica. Quais foram esses 2 óleos essenciais que foram testados, então, nesse ambiente com os pacientes selecionados por 6 meses? Foi o óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de Melissa officinalis. Então, lembrando, o que ele queria? Ele queria avaliar se esses óleos essenciais trariam alguma melhoria em aspectos relacionados ao quê? A características importantes comportamentais relacionados à demência. Quais são essas características, né? Agitação, isolamento social e insônia. E o que ele pôde avaliar ao longo desses 6 meses, tá? Ele pôde avaliar que a gente teve uma redução da agitação, melhora da qualidade do sono, uma melhoria da interação social, né? Porque a gente já sabe que muitos aspectos um dos aspectos da demência é que a pessoa começa a ter um embotamento afetivo muito grande, uma dificuldade de participar da rotina. Então, os olhos conseguiram, então, diminuir esse embotamento e trazer mais o quê? Mais atividade, mais participação da rotina, mais interação social entre esses idosos que estavam internados nessa clínica e já apresentavam características de demência. Além disso,
Um dado bastante importante que ele traz nesse estudo é que o uso dos óleos diminuiu o custo da clínica com medicamentos. Então, veja como esse aspecto também é bastante interessante. Além da gente trazer aqui uma melhoria nas condições gerais de saúde e de comportamento, a gente também traz uma melhoria financeira para o local onde essas pessoas estavam hospedadas, né? Então, melhorando aí o custo com o uso de medicamentos e melhorando também o quê? A qualidade de vida que essas pessoas apresentavam na clínica, tá? Bom, e também durante o estudo não foi relatado nenhum aspecto que se relacionasse com perda de função cognitiva e uma sedação excessiva com a combinação dos dois óleos essenciais. Bom, vamos pensar uma coisa aqui. A gente tem, com o uso dos óleos, relatado aqui pelo estudo, aí não é a Camila que está falando, eu estou vindo aqui contar para vocês sobre esse estudo que foi feito. Se eu estou contando e o estudo relatou que eu tive melhorias do comportamento, né, diminuição da agitação, melhoria da qualidade do sono e melhoria da interação social, esses são aspectos que são aspectos fisiológicos, que foram o quê? Melhorados. Entendam uma coisa, eu só tenho resposta fisiológica acontecendo no meu corpo se eu tiver um mecanismo farmacológico. Então aqui ele também traz no estudo que tanto a ação inalatória quanto a ação tópica do uso dos óleos essenciais fornecem para a gente evidências científicas que as respostas que estão sendo observadas, elas são primariamente farmacológicas, porque se não houvesse uma ação farmacológica dos princípios ativos sobre sítios farmacológicos diferentes no sistema nervoso central, eu não teria uma resposta final fisiológica. Então, mais uma vez, o estudo reforça pra gente que os princípios ativos dos óleos essenciais, eles têm primariamente uma ação o quê? Farmacológica. Então, não adianta fugir desse tipo de estudo ou desse tipo de ação dentro da aromaterapia, porque não tem como explicar uma resposta fisiológica acontecendo dentro de um estudo se eu não tiver uma ação farmacológica acontecendo dentro desse corpo. Eu sei, né, que a gente escuta bastante por aí que grande parte das ações são relacionadas apenas com aspectos emocionais, mas mesmo se a gente tiver alteração de aspectos emocionais, esses aspectos emocionais, como no caso aqui que eu relatei para vocês desse estudo, eles acontecem por quê? Porque eu tenho alteração nos níveis de neurotransmissores. E isso é farmacológico. Então, a gente precisa parar de querer sempre olhar o caminho mais fácil e precisa entender que a farmacologia, ela pode ser aplicada de uma maneira simples dentro da aromaterapia, mas ela precisa ser aplicada e ela precisa ser em parte entendida para que você possa ter resultados quando você atende um paciente e que você possa interpretar estudos ou possa interpretar resultados de pessoas que estão usando óleos essenciais, certo? Então essa é uma grande frase, né, que tem aí dentro desse artigo científico, que então primariamente a gente pode afirmar que a ação dos óleos essenciais sobre o nosso organismo, ela é farmacológica. Depois dessa ação farmacológica, outras coisas podem acontecer, mas primeiro é ela que vai acontecer. E nisso eu acredito piamente e ensino isso todos os dias aqui no meu canal e ensino também dentro das aulas que eu dou, certo? Vamos voltar para o nosso trabalho. Então, se essas ações, elas são primariamente farmacológicas e esse autor está relatando isso, uma pergunta que precisa passar pela nossa cabeça é por que dentro desse trabalho que durou ali 6 meses para eles avaliarem esse grupo de pessoas
usando os óleos essenciais de lavanda e de melissa, eles tiveram esse resultado? Por que que esses óleos essenciais trouxeram esses resultados? Quais são as ações, então, que os princípios ativos desses óleos fazem dentro do meu organismo para que eu possa considerar este resultado como sendo um resultado positivo quando eu olho para o uso dos óleos essenciais? Vamos pensar juntos aqui. Então, eu disse que nesse estudo ele avaliou o uso da lavanda mais a Melissa officinalis de forma inalatória e de forma tópica em uma população que vivia ali numa casa de repouso, né, e que já tinha aspectos demenciais. Durante 6 meses ele utilizou então essa combinação. E por que ele teve o resultado então de redução, ou na verdade melhoria da qualidade do sono, melhoria da interação social e redução de aspectos relacionados à agitação do dia a dia? Vamos pensar juntos. A lavanda, a gente já sabe, né? Ela tem ali na sua composição química 2 princípios ativos majoritários. Quais são eles? Linalol e o acetato de linalina. O linalol, eu já falei aqui muitas vezes sobre ele, mas vou repetir porque agora é pertinente. O que que o linalol faz de mecanismo farmacológico? Bom, o linalol é o princípio ativo aí mais estudado dentro da aromaterapia. E quando a gente olha para ele, a ação dele está relacionada a diferentes mecanismos farmacológicos. Quais são eles? Ele tem mais de um mecanismo, por exemplo, que envolve a modulação de serotonina. Então, ele pode se comportar muito parecidamente com medicamentos como, por exemplo, a fluoxetina, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, porque o linalol inibe dentro do sistema nervoso central o transportador de serotonina, causando o quê? Uma melhoria na entrega da serotonina, reduzindo aspectos de ansiedade, melhorando aspectos de agitação, melhorando aspectos do sono, modulando o humor e também trazendo melhoria de interação social, uma vez que eu tenho um humor melhor, mais estável, mas não para por aí. Além disso, o linalol também atua modulando diretamente o receptor de serotonina do tipo 5-HT1, o que faz com que eu também tenha uma melhoria de aspectos ansiosos e redução de aspectos de agitação. O que mais que o linalol faz que a gente já sabe, está descrito na literatura? O linalol também modula a GABA. E quem é GABA, Camila? GABA é o principal neurotransmissor inibitório. Então isso faz com que o sistema nervoso central ele fique mais inibido, mais tranquilo, né? Então eu uno a ação de um neurotransmissor que é um regulador do humor, como a serotonina, com a ação de um neurotransmissor inibitório, que é o GABA, trazendo uma maior estabilidade do humor e uma redução de aspectos da agitação. E isso também se reflete sobre a qualidade do sono, tá? Por quê? Porque o linalol também tem uma ação direta sobre a regulação da melatonina. E a melatonina, ela não só é uma boa indutora de sono, como ela também tem uma ação antioxidante bastante importante. E essa ação antioxidante, ela serve para fazer uma limpeza no sistema nervoso central, melhorando aspectos cognitivos, trazendo a consolidação de aspectos aprendidos no dia a dia, então uma melhoria da consolidação da memória e uma limpeza, é como se fizesse um reset no meu sistema nervoso central, para que no outro dia de manhã eu possa acordar e aprender coisas novas. Então, se eu não durmo direito, eu tenho ali aspectos de insônia bastante exacerbados, o que acontece com o meu outro dia? Ou com os outros dias, né? Se eu não durmo hoje, não durmo amanhã, não durmo depois, o que acontece com esses dias? Eu já acordo cansada, eu não tenho motivação para aprender nada, eu não consigo nem lembrar das coisas que eu aprendi ao longo do dia, meu cérebro está cansado, eu estou exausta. Por quê? Porque eu não tive a ação da melatonina ativada de maneira correta dentro do meu sistema nervoso central. E a linalol também, então, tem essa ação, que é uma ação bastante importante para essa resposta que a gente observou nesse estudo.
Além disso, a gente tem também o acetato de linalila. O acetato de linalila, então, é um éster que faz o quê? Também tem uma ação bastante importante sobre GABA e ele tem uma ação antioxidante também bastante importante. Eu acabei de falar que a melatonina tem uma ação antioxidante e a gente tem aqui também o acetato de linalila com uma ação antioxidante bastante proeminente sobre o sistema nervoso central, diminuindo então os radicais livres. E o que isso quer dizer? Que ele diminui então aspectos de toxicidade do sistema nervoso central, daquilo que a gente vai acumulando ao longo do dia. Então ele ajuda a fazer essa limpeza no cérebro, que é tão importante. Além disso, um outro ponto bastante importante do acetato de linalila é que ele atua também modulando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então isso também traz um aspecto de redução da ansiedade, da agitação e melhoria da qualidade do sono. Então aqui a gente já tem, com um óleo só que eu acabei de explicar, algumas ações que são refletidas no resultado desse estudo, de um dos estudos que esse trabalho traz pra gente, né? Mas a gente ainda não falou sobre a melissa. Então vamos falar sobre a melissa e aí fazer a associação entre a melissa e a lavanda com os resultados que eles tiveram. Então vamos lá. A melissa officinalis. O que tem dentro desse óleo essencial que pode ter contribuído para a resposta positiva desse estudo? Então, a melissa officinalis tem dentro dela uma quantidade grande de geranial e de neral. E quando a gente tem geranial e neral dentro de um mesmo óleo essencial, eles se combinam e formam um princípio ativo conhecido como citral. Então, dentro da melissa eu tenho uma boa quantidade de citral associado ao beta-carofileno. Então, olha só que composição interessante, né? O citral, ele tem uma ação relaxante sobre o sistema nervoso central, acho que todos vocês sabem isso. E qual que é essa ação relaxante? Por que que ele tem essa ação relaxante? Porque o citral, ele também vai atuar sobre GABA. Lembra que eu falei que o linalol atua sobre GABA? Pois é, o citral também atua, mas de uma maneira diferente do linalol. O linalol, ele aumenta a disponibilidade de GABA, deixando ali o GABA disponível para ser utilizado, né? Já o citral, ele vai agir no receptor deste neurotransmissor, mas ele vai agir num lugarzinho específico chamado de sítio benzodiazepínico, que é o mesmo lugar que aqueles medicamentos chamados de benzodiazepínicos atuam para indução de sono. Então isso quer dizer que o citral, ele tem um aspecto de indução do sono? Ele tem um aspecto sim mais sedativo que o linalol, né? Então quando a gente tem na mesma mistura ali o linalol e o citral, então a gente pode esperar uma ação mais sedativa do que só o uso, por exemplo, do linalol, tá bom? Então essa ação potencializa o uso, na verdade, a ação de GABA lá no sistema nervoso central. Além disso, que mais que ele faz? Ele também modula a serotonina diretamente, então aumenta um pouco mais esses níveis desse neurotransmissor que está relacionado com a modulação do humor. Também tem um aspecto antioxidante e uma ação importante. Ele inibe uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Quem é essa aí, Camila? Tem um nome difícil, né? Ela é uma enzima que degrada um neurotransmissor chamado de acetilcolina. E esse acetilcolina é responsável pelo quê? Ela é responsável por muitas coisas, mas entre elas, a manutenção do sistema de alerta. Então, enquanto eu estou alerta ao meu ambiente e pronto para aprender, então eu estou relacionando aprendizado, memória, atenção, foco. Todos esses aspectos estão relacionados à acetilcolina. Então, se esse princípio ativo presente na melissa, que é o citral, inibe a colinesterase, quer dizer que eu inibo a degradação desse neurotransmissor, deixando ele o quê? Mais disponível, melhorando então o quê? A distribuição ou a ação da acetilcolina sobre os seus receptores. E por que que isso é importante dentro dos resultados que a gente viu nesse estudo? Porque o trabalho fala pra gente que nesse estudo a gente viu uma melhoria da interação social.
Então, para eu interagir com o outro, eu preciso prestar atenção no ambiente, né? Então, provavelmente a gente tem um aspecto colinérgico aqui bastante envolvido, junto com a modulação da ansiedade, que a gente já viu, tanto linalol como acetato de linalil e citral também fazem. E o beta-carofileno, gente? O que o beta-carofileno faz? Bom, o beta-carofileno também tem mais de um mecanismo de ação já descrito, sendo um deles a regulação da serotonina. Então, ele também promove o aumento de serotonina, além de atuar no receptor do tipo CB2, que é um receptor do sistema endocannabinoide. Nomes difíceis, né? Mas o que é o sistema endocannabinoide? É o sistema de manutenção do equilíbrio interno. Então, quer dizer que ao se ligar neste receptor, o beta-carofileno, ele mantém o meu equilíbrio, a minha homeostase interna. O que é o meu equilíbrio? Ele modula a forma como eu respondo às atividades, ele reduz aspectos de dor, ele traz uma manutenção para o meu ambiente interno, para que fique tudo bem comigo. Então, vejam, quais foram as respostas que a gente teve nesse estudo? Diminuição da agitação, melhoria do sono, melhoria da interação social, redução em aspectos de custos farmacológicos com a compra de medicamentos, né? E melhoria, claro, no aspecto geral da qualidade de vida. Então, a gente pode olhar para esses dois óleos essenciais que foram utilizados e atribuir esses resultados aos princípios ativos que estão dentro desses óleos essenciais? Provavelmente sim, né? Porque eu acabei de descrever aqui como esses óleos essenciais funcionam. Então, provavelmente, esses resultados estão relacionados com a ação farmacológica primária desses óleos essenciais. O que mais? Deixa eu ver aqui, fiz mais algumas anotações. Bom, ele também traz nesse trabalho sobre distúrbios do sono, que também são bem comuns em diferentes transtornos psiquiátricos, né? E o que o trabalho mostra pra gente? Que eles melhoraram o distúrbio do sono de idosos utilizando o óleo essencial de lavanda. E aqui não vou explicar de novo o porquê que o óleo essencial de lavanda pode ter melhorado aspectos relacionados aos distúrbios de sono, porque eu acabei de descrever o mecanismo farmacológico da lavanda. Então, agora é só para a gente seguir no entendimento desse trabalho, né? Então, o trabalho mostra isso, mostra que teve resultado nesse grupo, depois ele amplia esse olhar falando de outros trabalhos, por exemplo, mostrando a regulação do sono, né? Com o óleo essencial de lavanda. E aí, esse estudo que ele cita mostra que foi feito com 23 mulheres que já sofriam de insônia e o óleo foi utilizado apenas no difusor à noite e elas mostraram uma melhoria no padrão de sono e nos despertares noturnos. Isso reflete, então, uma melhoria na qualidade do sono. Esse estudo, então, ele foi testado ali por 40 dias nessas mulheres, certo? Além disso, ele também traz uma ação de um outro óleo essencial, que é a camomila romana, que foi testada em 58 idosos, mais uma vez, idosos, que estavam internados. E a camomila romana também demonstrou o quê? Uma melhoria, uma redução nos despertares noturnos. E por que será que ela faz isso? Já vou explicar, porque ela vai aparecer aqui de novo, aí eu vou explicar essas duas ações. Pra gente trazer aqui uma ação um pouco mais ampliada. Então, além dele olhar, né, para esses aspectos da ansiedade, da agitação em um estudo, mostrar um estudo sobre o sono realizado com mulheres e o óleo de lavanda, ele também traz um estudo sobre a depressão, feito com 40 mulheres, onde 20 dessas mulheres usaram o quê? Um óleo essencial de laranja doce e 20 dessas mulheres usaram um placebo, ou seja, uma coisa qualquer que não tinha uma ação farmacológica específica. E o que ele observou? Que nas mulheres que utilizaram por 15 dias o óleo essencial de laranja doce de maneira inalatória, ele conseguiu diminuir a dose de medicamento prescrito para depressão. Então,
ele não tem alguma outra observação. A única observação que ele conseguiu foi que, durante esse tempo observado, elas conseguiram reduzir um pouco a dose do medicamento utilizado para depressão. Esse resultado é ruim? Claro que não. Sabe por que não? Porque quando a gente reduz a dose do medicamento, a gente reduz também a possibilidade de efeitos colaterais. E isso é bastante importante para a qualidade de vida da pessoa que faz uso do medicamento, tá? Então, mais uma vez, a aromaterapia não é sobre o não uso de medicamentos, mas é sobre a melhoria da qualidade de vida na condição que a pessoa apresenta. Então, se ela faz uso de medicamentos e eu consigo com óleo essencial reduzir a dose do medicamento, isso já é um ganho muito importante para ela. Deixa eu ver. Usar uma sinergia com os 2 óleos, lavanda e camomila, será muito sedativo? Você usa os 2 juntos ou o único é suficiente? Já falo sobre isso, tá, Tayla? Eu já converso sobre isso, deixa eu só explicar a ação aqui, porque aí eu vou trazer a ação da camomila, aí eu falo dessa união entre lavanda e camomila e a minha opinião sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Então, além desse estudo da depressão, esse trabalho também traz uma outra visão de que 22 pessoas adultas, e aqui ele não relata para mim se são homens ou são mulheres, ele fala só de pessoas adultas que utilizaram a camomila romana e tiveram uma melhoria no aspecto de regulação do humor ao longo do dia. Então vejam, a gente tem alguns dados que a gente precisa entender o porquê que esses dados, eles são importantes. O porquê esses dados precisam ser investigados ou que a gente consiga entender de maneira farmacológica para explicá-los. Vamos lá. Quando eu olho, de novo, né, para laranja doce, o que eu tenho dentro desse óleo essencial que pode ter contribuído para a ação que ele enxergou aqui no estudo que ele fez, que foi de redução de aspectos depressivos com a redução do uso de medicamentos. Dentro do óleo essencial de laranja doce, eu tenho que quase que 95% da sua composição formada por limoneno. Qual é a ação do limoneno? Então vamos prestar bastante atenção porque a gente está falando sobre a depressão. O que eu espero de um cérebro depressivo quando eu vou pensar no uso de alguma substância que eu preciso estimular esse cérebro, certo? Em geral, é isso que a gente pensa. Se eu tenho uma coisa que está muito para baixo, para eu melhorar essa condição, eu tenho que colocar essa coisa para cima, certo? Então, se eu tenho um cérebro depressivo que está muito para baixo, eu preciso trazer um ânimo, preciso trazer uma excitação para essa pessoa sair do buraco. Combinado? Tá. O limoneno consegue fazer isso? E sim, ele tem aspectos importantes de modulação de dopamina e serotonina. Então, dopamina, quando aumentada, que é o que o limoneno faz, então ele aumenta a dopamina em regiões específicas do cérebro, como por exemplo o córtex pré-frontal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu aumento dopamina nessa região do cérebro, eu consigo trazer mais clareza frente às questões emocionais. Eu consigo olhar para essas questões emocionais e interpretá-las com maior clareza. Eu consigo sentir um pouco mais de motivação e vontade de fazer as atividades do dia a dia. Além disso, o limoneno também modula quem? Serotonina, que traz um aspecto de regulação do humor. Um ponto importante que eu preciso deixar claro aqui para todo mundo que está me ouvindo. Bom, além dessa ação excitatória do limoneno, a gente tem um aspecto bastante inibitório do limoneno que é bastante importante. Qual que é esse aspecto? O limoneno também tem uma ação bastante importante sobre GABA. E quem é GABA, Camila? GABA é aquele neurotransmissor inibitório que eu acabei de contar para vocês. Então, eu posso ter um aspecto inibitório dentro de um cérebro depressivo? Eu posso, desde que eu tenha aspectos excitatórios coordenados. Porque se eu só atuar com uma ação inibitória, o que vai acontecer? Eu vou trazer um maior embotamento. E não é isso que eu quero, né? Então,
quando eu vou usar óleos essenciais para depressão, eu preciso pensar nesses dois aspectos. Ou eu escolho moléculas que já tenham esses aspectos associados, como eu acabei de explicar aqui o limoneno, ou eu vou ter que escolher mais de uma molécula para que eu tenha um equilíbrio entre os aspectos, tá? Bom, dito isso, entendemos então que o limoneno pode sim ter contribuído para melhoria, não para redução dessa dose de medicamentos, porque ele regula ou traz uma melhoria da condição do humor, ele traz mais motivação, mais vontade de fazer as coisas, então pode acontecer. E quando eu penso na camomila romana? A camomila romana tem um aspecto muito sedativo, não é? Sim. Mas será que é só sedativo a ação da camomila romana? O que tem dentro da camomila romana? Um monte de ésteres com ação sedativa, ponto. Então, por que ele trouxe um benefício quando a gente olha para a regulação do humor? Vamos pensar. Se eu tenho características dos ésteres, né? E aqui são vários tipos de angelato, sendo o principal o angelato de isobutilo. O que esse cara faz, o angelato de isobutilo? Ele, além de ter uma ação sedativa pela modulação de GABA, ele também tem uma ação anti-inflamatória. Por que isso é importante, Camila? Porque quando eu tenho um transtorno de humor, como ansiedade e depressão, esse transtorno de humor, e aí já existem muitos trabalhos dizendo isso, causam no cérebro uma coisa chamada de neuroinflamação. Então, se eu tenho um óleo com um alto potencial antioxidante, que eu já falei lá, da lavanda, com o linalol, o acetato de linalila, e agora estou falando de novo, com a camomila romana e os seus angelatos, que tem uma ação extremamente anti-inflamatória, e aí a gente já sabe que o mecanismo dessa ação anti-inflamatória está relacionada com a inibição do NF-kappa-beta. O que isso quer dizer, Camila? Quer dizer que ele inibe a transcrição de citocinas inflamatórias, ou seja, de substâncias que promovem a inflamação no corpo e também a inflamação cerebral. Então, quer dizer que a camomila romana, ela pode também ser utilizada em aspectos bastante positivos para a depressão pelo seu potencial anti-inflamatório, trazendo uma ação neuroprotetora, porque este cérebro que é depressivo, ele está neuroinflamado. Entendeu como é importante perceber ou entender sobre a farmacologia para que a gente possa usar óleos essenciais diferentes no controle de diferentes doenças? Aqui eu só estou relatando um estudo e explicando o porquê dos resultados, que essa explicação também, parte dela, está no estudo. Então lembrem, eu vou deixar o trabalho para vocês no final da live, descrito bonitinho, tá? Então, a gente conseguiu entender. Vou responder a pergunta que a Tayla fez para mim aqui em cima, vou voltar, que agora eu já expliquei o mecanismo da lavanda, já expliquei o mecanismo da camomila, agora eu posso responder sua pergunta, Tayla, vamos lá. Então, usar uma sinergia com lavanda e camomila será muito sedativa? O que você me diria? Eu acredito que ela é bastante sedativa, mas assim, precisa analisar qual é o contexto. Vai usar para quem? Vai usar com qual objetivo? Vai usar em qual horário do dia? Eu não aconselharia usar essa combinação, por exemplo, pela manhã, né? Porque essa combinação pela manhã pode trazer, assim, um aspecto mais de relaxamento, de sedação, o que compromete o quê? O foco e a atenção. A não ser que eu esteja falando que eu vou usar essa sinergia ou essa combinação com uma pessoa que tem hiperatividade. Aí a minha visão é diferente. Aí com certeza eu poderia usar, porque provavelmente eu não vou trazer um aspecto sedativo para essa pessoa, porque o grau de excitação do sistema nervoso central dela é bastante alto, certo? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui só para vocês entenderem. Aqui em casa eu tenho usado já há algum tempo a combinação de cananga, que é rico em beta-cariofileno, com
pindaíba, que é rico em miceno. O miceno é altamente sedativo e o beta-cariofileno também tem uma ação de regulação do humor, tem uma ação sedativa, tranquilizante, modula o sistema endocannabinoide. E para que eu tenho usado isso? Para controle da hiperatividade do meu filho. Tem funcionado? Sim, a gente tem visto respostas bastante positivas, mas eu não consigo usar essa combinação em mim, porque me dá sono de manhã, por exemplo. Nele não. Então é preciso entender para quem você vai usar e qual é, né, a dinâmica desse uso. Mas sim, eu usaria principalmente à noite, se for para aspectos de controle da qualidade do sono. Gente, mais perguntas? A pessoa não dorme, então com certeza, Tayla. É uma excelente combinação para você poder usar para indução de sono. Eu acredito que pode ser muito, muito boa, tá? Segue aí. Vamos lá. O que mais que esse trabalho mostra pra gente? Ele traz também alguns relatos sobre o uso de óleos essenciais no controle de epilepsia. E aí ele cita um trabalho feito com 100 pacientes, utilizando o óleo essencial como terapia complementar ao uso de medicamentos. Esse estudo foi feito durante 2 anos, acompanhando esses pacientes, usando junto com o medicamento, adivinha, o óleo essencial de lavanda. Então, quando eles perceberam, né, ou foram estudando essas pessoas, o que eles viram? Que após 2 anos, 1/3 dos pacientes não precisavam mais fazer uso de medicação. Isso quer dizer, gente, que isso se extrapola para todo mundo? Não, mas isso é um dado que a gente tem da literatura de que é possível a gente utilizar óleos essenciais junto com medicamentos antiepiléticos, trazendo uma melhoria do controle e talvez, né, um vislumbre ali de, quem sabe, uma redução do uso de medicamentos. E por que eu tô trazendo isso? Eu tenho vários pacientes, tá, com transtornos epiléticos, alguns que têm uma evolução linda com o uso de óleos essenciais, né, até tem um deles que eu já contei, né, um desses casos que eu já trouxe em uma live, que eu trouxe o caso clínico, que é uma menina que eu acompanho até hoje, onde a gente segue utilizando óleos essenciais e ela reduziu drasticamente o uso de medicamentos e os eletroencefalogramas dela quase não tem mais atividade cerebral exacerbada. Então a gente consegue enxergar com o exame anterior à introdução dos óleos e depois do uso dos óleos, e aí ela já está comigo há quase 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Então a gente vem fazendo essa evolução do uso dos óleos e reduzindo essa ação. Então isso é possível? Mas isso é possível de maneira assistida, isso é possível com acompanhamento personalizado e olhando, fazendo exame, trazendo acompanhamento médico, sem dar louca de comecei a usar óleo essencial, vou tirar medicamento. Não é isso, tá? Mas quer dizer que isso pode ser possível, certo? Bom, o artigo também traz um ponto bastante importante que eu até anotei aqui, porque eu acho que é bastante importante para todos vocês, que é o seguinte: até pode estar passando na sua cabeça que então, se eu tenho essas respostas com os óleos essenciais, que quanto mais óleos essenciais eu usar, mais respostas positivas eu vou ter. E aí ele traz claramente que essa ideia é uma ideia falha e que não se aplica dentro da aromaterapia. E que o uso excessivo de óleos essenciais pode causar o quê? Superdosagem. E essa superdosagem leva ao quê? A aspectos de neurotoxicidade em alguns óleos essenciais, hepatotoxicidade e indução de convulsões. Em que tipos de óleos essenciais isso pode acontecer? Em óleos essenciais que tem ali a cânfora em um cérebro que já é predisponível para isso. Óleos essenciais, então, que tem o cânfora, que tem o tujona, que é um tipo de cânfora, como a sálvia, por exemplo, né? O óleo essencial de eucalipto, que também tem cânfora e 1,8 cineol. E aí o uso excessivo, por exemplo, do eucalipto pode causar ataxia. O que é ataxia? Opa, deixa eu... O que é ataxia? É um
movimento meio descoordenado, meio bagunçado, a pessoa fica meio perdida, sem entender direito o que ela está fazendo, tá? Então, isso pode acontecer. Além disso, também pode causar perda da consciência. E por que isso pode acontecer com esse tipo de óleo essencial? Pode acontecer porque a cânfora, por exemplo, ela induz um estresse oxidativo. Então, em vez dele ser um óleo, ele também tem uma ação antioxidante em baixas doses, tá? Em altas doses, ele piora esse estresse oxidativo, levando então a um dano do neurônio. Então, isso é um aspecto bastante importante. Outra coisa é que, além de causar um dano neuronal, ele também causa um estresse mitocondrial. O que isso quer dizer, Camila? Quer dizer que ele interfere na atividade energética das células, fazendo com que a célula diminua o seu aspecto de produção de energia e pode levar à morte celular. Aqui no caso a gente está falando de morte de neurônio. Quando um neurônio morre, vocês concordam que se eu tinha uma comunicação entre esse neurônio e esse neurônio morre, esse aqui não tem mais com quem falar. Então, essa via sináptica, ela desaparece. E isso pode o quê? Prejudicar a comunicação dentro do sistema nervoso central, ocasionando algumas características, como perda de memória, disfunção, enfim, outras coisas, tá? Além disso, a tujona, que é uma cetona presente em vários óleos essenciais, ela pode inibir GABA. Então, se ela inibe GABA, que é um neurotransmissor inibitório, adivinha o que ela faz? Aumenta a excitabilidade do sistema nervoso central. Então, isso também pode trazer ali um processo de toxicidade ou de hiperatividade, que mostra ali questões como aumento da agressividade, da irritabilidade e de outras coisas, certo? Então, dito isso, eu queria trazer, na verdade, né, esses aspectos desse trabalho. Então, esse trabalho é um trabalho que fala, então, sobre a ação de diferentes óleos essenciais no controle de alguns transtornos psiquiátricos. Então, eu trouxe aqui alguns dos trabalhos que eles analisam nessa revisão. Então, esse trabalho que eu trouxe é um trabalho de revisão. Eu gosto muito de analisar trabalhos de revisão, tá? Então, eu trouxe alguns dos trabalhos que eles analisaram, alguns dos óleos utilizados e alguns porquês desses resultados que eles tiveram. Então, eu acho que é isso. Quero saber se vocês têm aí alguma dúvida que vocês querem me perguntar. Se vocês querem fazer acho que é alguma dúvida mesmo. Me fugiu a palavra, gente, que eu ia falar. Então, se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar aqui. Eu respondo. Vou esperar uns minutinhos. Quero saber se vocês gostaram. Se vocês querem mais lives assim, falando de artigos científicos. Que tipo de artigos vocês gostariam que eu trouxesse por aqui, para que a gente possa organizar aí as próximas lives com assuntos que vocês gostam, né? Ou que vocês sentam que sejam aí relevantes para vocês. Chegou agora, Fio? Não tem problema. A live vai ficar gravada, você assiste depois, tá bom? Nessa live eu trouxe aqui de um artigo científico e alguns trabalhos que ele analisou com alguns óleos essenciais. Então, foi uma live onde a gente mostrou a validação científica do uso de alguns princípios ativos dos óleos essenciais. E é assim, na verdade, que a gente aprende o quê? A pensar em como eu posso utilizar os óleos para tratamento de doenças. Não por achismo, não por indicação, porque alguém usou e foi legal, porque alguém indicou e acha que esse óleo é bom. Não, é por um embasamento científico e um entendimento do que aquele óleo essencial pode fazer com aquela pessoa, certo? Então, se vocês não têm dúvidas, eu encerro a nossa live por aqui. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, eu volto aqui com vocês às 16 horas, para que a gente possa falar aí de um novo assunto dentro da aromaterapia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Caso surjam novas dúvidas ou caso surjam dúvidas, podem deixar depois nos comentários da live, que eu faço questão de responder. Então, um beijinho. Tchau, tchau para todo mundo.